Você é soldado ou você é servo? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para juntos meditarmos numa passagem muito forte que está lá no livro de Josué. Eu vou ler apenas alguns versículos para ajudar nessa meditação. Vamos lá? Em Josué capítulo 5, apenas do versículo 12 ao 15, bem rapidamente. Vejam só. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram que foi colhido da terra de Canaã. Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Vejam só, gente. E eis que se achava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: "Você é dos nossos ou dos nossos adversários?" E ele respondeu: "Não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabo de chegar." Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: "Que diz meu senhor ao seu servo?" O príncipe do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo." E assim Josué o fez. Que coisa linda isso aqui. Gente, e forte ao mesmo tempo. Você imagina o povo, guiado por Josué, entrou na terra prometida. E a palavra vai dizer que assim que eles comeram do fruto da terra, o maná parou, o maná cessou. E aí aparece diante dele um anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor. Gente, eu imagino a cena. Josué, um guerreiro nato, quando viu aquele homem, já deve ter sacado a espada e partido para cima. Como se dissesse ele: "Eu estou aqui na terra que o Senhor me deu. Essa bênção é minha, ninguém vai roubar essa bênção de mim." E aí, quando ele responde: "Eu sou o príncipe do exército do Senhor", Josué guarda a sua espada e se prostra a essa pessoa. E eu pergunto a você: você é soldado ou servo? Por quê? Porque Moisés era um cara manso, ele era conhecido pela sua mansidão. E ele tirou o povo do Egito. Agora eu te pergunto, por que Moisés, ou Deus não usou também uma outra pessoa mansa como Moisés para poder conquistar a terra prometida? Porque Moisés não conquistou a terra prometida, Moisés tirou o povo do Egito. Quem conquistou foi Josué. Eu vou dizer por quê. Porque para conquistar tem que ser soldado, tem que ser guerreiro. E eu vou te perguntar de novo: você é servo ou você é soldado? Qual melhor, ser servo ou ser soldado? É interessante isso daqui, porque Deus escolheu Josué? Óbvio, ele era um conquistador, ele era um soldado, ele era um guerreiro, mas ele tinha uma coisa: ele também sabia se prostrar diante da liderança. Quando Moisés subiu ao monte, ele disse: "Josué, você vai guerrear, eu vou subir aqui para orar. Josué, fique aqui que eu subo sozinho." Ele ficava. Josué, ele era submisso a Moisés. Assim como nós devemos ser submissos aos nossos líderes, aos nossos pastores. Deus sabia que ali tinha um coração servo, apesar dele ser um soldado de guerra. E por isso, ele soube se prostrar na presença do anjo do Senhor. Isso aqui muda tudo, porque a gente quer ser servo quando era para ser soldado, e a gente quer ser soldado quando era para ser servo. Ensinaram uma coisa a gente, acho que ensinaram a você também, que a gente deve decretar. A gente tem que declarar no mundo espiritual: "Me dê isso, isso é meu, isso daqui." Se você dizima, se você é um fiel ofertante, então, muitos dizem que você colocou aquele dinheiro ali, então agora você pode dar ordens a Deus e mover a mão de Deus. "Senhor, que esse trabalho já é meu em nome de Jesus. Senhor, isso aqui já deu certo em nome de Jesus." E a gente começa a colocar a nossa vontade e que Deus abençoe a nossa vontade. E cadê a oração? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. É isso, amados. Perceba como tem sido a sua oração. Quando você vai procurar um emprego, você diz: "Senhor, eu estou orando aqui porque eu preciso desse emprego, me ajude a passar nesse emprego." Você está impondo a sua vontade, está pedindo que Deus abençoe a sua vontade, quando Deus às vezes quer te dar algo muito maior. Você está percebendo isso? Às vezes a gente não faz por mal, mas essa é a hora de ser servo.
Diante do Senhor, a gente tem que ser servo. Diante de Satanás, a gente tem que ser soldado. E foi assim com Josué. Percebam, amados, a gente, quando está diante do Senhor nosso Deus, e aqui eu faço um parêntese, porque quando ele respondeu, eu sou o príncipe do exército do Senhor. A gente está falando do próprio Jesus Cristo pré-encarnado, que apareceu na frente de Josué. E aquele momento ali é a hora de não ser soldado, porque diante de Cristo nós temos que ser servos. Mas respondendo a pergunta, e aí? Quando eu tenho que ser soldado e quando eu tenho que ser servo? Eu vou te contar uma historinha que vocês conhecem já e muito bem. Quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e depois quando Pedro vai andar sobre as águas. Porque é exatamente no mesmo momento, um episódio atrás do outro. Então, quando Jesus ele chega e vê aquela grande multidão e eles não tinham o que comer, não foi assim? E ali os discípulos estavam diante, e aí, mestre, eles não têm, manda esse povo para casa. E aí Jesus vai fazer aquela grande multiplicação dos pães. O que os discípulos fizeram ali? Só serviram. Porque diante de Jesus a gente tem que servir. O que eles tinham? 5 pães, 2 peixes, alguns peixinhos, alguns pãezinhos. Como ia alimentar aquela multidão imensa? Eu digo como? Com Jesus, sendo servo de Jesus. Quando Jesus está do nosso lado, não importa se você tem R$2 na mão, se você tem R$10 na mão ou se você tem R$1.000, entregue aquele que pode multiplicar. Ah, eu tenho pouca comida, entregue aquele que pode multiplicar. Eu tenho poucas forças, entregue aquele que pode multiplicar. Eu sou servo de Jesus. E você? É serva de Jesus? Ele nos diz, não te chamo mais servo, mas te chamo de amigos. Melhor ainda, a gente é servo sendo um amigo. Quanto mais que um amigo íntimo com Jesus não pode fazer por você nesse dia de hoje. Eles foram servos e serviram, e toda aquela multidão recebeu fartura de comida. E aí Jesus diz assim, vá para outra margem. E eles entram no barco e vão para outra margem. E ali Jesus vai para o monte orar. E forte tempestade os atinge. Vocês lembram desse episódio? E eles temiam, pensavam que ia morrer. E agora? Agora era a hora de ser soldado. E eles eram servos. Onde estava Jesus? No monte. Onde está Jesus hoje? Intercedendo por nós diante de Deus. Ele estava intercedendo por eles naquele monte. Ainda assim agora, era a hora deles comandarem o mar, deles comandarem o vento, deles dizerem aquieta-te, deles serem soldados, mas eles temeram a tal ponto que Jesus fez o que havia combinado. Jesus foi andando de madrugada sobre as águas e eles, quando olharam Jesus ali, temeram, tremeram, pensaram que era o fantasma. Por quê? Porque era a hora de ser soldado e eles estavam sendo servos. Amados, o mundo espiritual é assim. Quando você, lembra que eu falei de decretar? Não é que está errado. Você tem que decretar sobre aquilo que Deus já te deu como direcionamento. Quando Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á, eu em verdade vos digo que tudo aquilo que pedires, se crer já recebeu com fé, você já recebeu. Se você disser esse monte, atire-se no mar e não duvidar no seu coração, ele vai se atirar no mar. O que ele está dizendo é decretar. Ele está dizendo, se eu te dei um direcionamento, se eu te dei um propósito, melhor ainda, se eu já te abençoei nas regiões celestiais, você só não está recebendo porque você não sabe decretar. Quando você decreta, você fala, Satanás, você não tem direito a isso. Isso é meu, que venha para mim aquilo que Jesus já direcionou. Vejam, é na vontade de Deus, aquilo que você decretar, o poder que sai da sua boca. Por isso que você tem que declarar, decretar coisas boas, coisas positivas, coisas que estão na vontade de Deus. Agora, diante do Senhor, não. Você não pode decretar para mover a mão de Deus. Você decreta para mover aquilo que Deus já liberou através da sua palavra. Vocês estão me entendendo a diferença? Diante de Deus, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Senhor, eu te peço, muda meu coração. Senhor, me faz entender a sua vontade. Senhor, a tua vontade é o melhor para mim. E ali, aqueles discípulos, naquele mar, estavam sendo servos da tempestade, em vez de ser soldado.
Mas agora Jesus chegou, agora era hora de ser servo. Então Pedro disse, se é o Senhor, me faz andar até ti. E Jesus falou, fita os olhos em mim, se prostre a mim e venha, porque na minha presença tem que ser servo. E Pedro então olhou para Jesus, foi soldado para a tempestade e foi servo perante Jesus e andou até que ele voltou a ser servo da tempestade. Por quê? Ele não olhou mais para Jesus, ele olhou para a tempestade e servo da tempestade, você afunda. Quantas vezes a gente afunda? Gente, às vezes a gente está com a fé que a gente está andando sobre as águas, mas num determinado momento a gente parou de fitar os olhos em Jesus, a gente perdeu o foco. Sempre quando a gente peca, sempre quando a gente está no caminho errado, é porque a gente desviou os olhos de Jesus. A gente deixou de ser servo de Jesus e foi servo do mundo. E no mundo você tem que ser soldado. Servo é só de Jesus. Mas ali Jesus está estendendo as mãos hoje para a gente, como estendeu para Pedro e está dizendo, vem de novo e puxa. E a gente entra no barco com Jesus. Você é servo ou você é soldado? Será que a gente não tem sido soldado para Cristo e servo do mundo? Hoje é dia da gente refletir sobre essas duas passagens simples que a gente está meditando aqui hoje. Josué, ele se prostrou diante de Jesus Cristo. Ele pensou que era um guerreiro do mal, ele já estava preparado, ele já ia lutar como soldado, dizendo, essa bênção ninguém tira porque foi liberada por Deus. E foi. Mas quando ele percebeu que era Jesus, ele disse, agora se faça a sua vontade. Se o Senhor quiser tirar, que tire também. Se o Senhor quiser colocar mais, que coloque também. Mas diante de ti, Senhor Jesus, eu sou servo. Me fortalece nesse dia para que eu possa guerrear contra o resto do mundo. Deus abençoe sua vida. Você é servo ou você é soldado? Passe essa mensagem para um amigo, para um parente querido, para poder mudar mais vidas. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.